Fala galera, mais um procedimento de separação que a gente vai estudar agora é a centrifugação. Tem caído demais em colégio, nos exercícios, também em vestibular, já vi até em Enem, que é um vestibular que geralmente é feito quando você termina o terceiro ano, tá certo? Bom, centrifugação, coloquei aqui nossa mistura. A centrifugação é um processo de separação que se baseia na densidade das substâncias, tá certo? Mas no caso da mistura, que vai passar por esse procedimento, é uma mistura que vai conter sólido e vai conter líquido, só que o detalhe é que o sólido, ele não tem tendência de ir para o fundo do recipiente, ele tende a ficar suspenso, né? Forma uma espécie de suspensão, né? Isso aqui geralmente é aplicado, por exemplo, a um tipo de mistura chamado mistura coloidal, tá certo? Então teve lá sua mistura de sólido suspenso, está demorando para a decantação, para a sedimentação acontecer, então talvez uma centrifugação resolva o seu problema, tá certo? Ó, algumas aplicações, ó, para misturas que têm partículas suspensas e que apresenta sedimentação lenta. Você vai acelerar a velocidade da sedimentação. Também é outro procedimento que se utiliza de um equipamento. Talvez até pela ação da gravidade, de maneira espontânea, essas partículas aqui, elas conseguissem chegar no fundo, que é o objetivo, chegar no fundo e você ter uma parte de sobrenadante e a parte sedimentada. Mas o processo é tão lento que usando o equipamento você consegue viabilizar essa separação, tá certo? Bom, a proposta é você ter isso aqui. Tá aqui uma amostra dessa mistura nesse tubo de ensaio. Perceba as partículas aqui suspensas na parte fluida. Aí você tem uma setinha e aqui tem a separação sendo promovida. Perceba que aqui eu tenho as partículas que estavam antes suspensas se concentrando na parte do fundo do recipiente, tá certo? E aqui está a parte, seria a parte líquida. Essa parte líquida é chamada de sobrenadante. Você tem um sólido e tem o sobrenadante, tá certo? Ó, aí uma observação. Esse procedimento de separação, que é a centrifugação, ele tem um segredo que mora aqui nessa seta. Daqui para cá acontece um processo. É nessa seta que acontecem as coisas. A gente vai ter aqui para se viabilizando essa passagem o uso de um rotor. Tá combinado? Um rotor é um motor que vai trazer um movimento giratório para a minha mistura. Bom, e quando o rotor está em funcionamento, a gente tem a atuação de um tipo de força chamada de força centrífuga. Professor, o que é a força centrífuga? É uma força que vem do movimento circular que faz com que a parte sólida suspensa ela seja jogada para o fundo do recipiente. Essa é a ideia. A gente tem um vídeo que trata da situação que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Observa aqui nessa parte o vídeo sendo apresentado. Ó, bom, a gente vai ter aí uma mistura sendo formada, tá certo? Uma mistura até uma mistura vulgar de areia e de água. Ó, tá aí sendo colocado no tubinho a nossa mistura de areia e de água. Um detalhe experimental desse procedimento é que você precisa ter dois tubos para colocar no equipamento. Um tubo funciona como contrapeso e outro tubo como aquele que vai conter sua mistura. Caso você tenha quantidade suficiente, você coloca a mistura nos dois tubos, mas você tem que ter esse contrapeso, tá certo? Para poder funcionar. Você coloca numa posição oposta. Ó, então tá aí a mistura nesse tubo mais escurinho, no tubo mais claro o contrapeso, que é somente a água. Agora esses componentes, né, esses tubos vão ser colocados em um rotor e vai começar a girar, que é justamente a seta que a gente apresentou. Então observa aí, ó, tá aqui a apresentação, começou a rodar, agora a parte sólida vai para o fundo do recipiente. Quando ele parar aí a rotação, você vai ver a separação de fase. Isso é a centrifugação, viu gente? Isso é a centrifugação. Percebe uma parte mais escurinha no fundo do recipiente ali, o sobrenadante.
Coisa boa? Feras. Até a próxima.